E nós que estamos aqui, vamos partilhar a palavra de Deus. Amém? Pega aí a sua Bíblia. Abra comigo no livro de Provérbios, no capítulo 18. Enquanto você vai abrindo, eu só quero deixar de indicação aqui 2 livros que nós temos ali no nosso book café, que eu creio que vai ser edificante para a sua vida. O primeiro deles, não sei quantos já leram algum livro de Watchman Nee. Alguém já leu algum livro do Watchman Nee? Isso, só poucos. Eu te encorajo a você ler. O Watchman Nee foi um chinês, homem de Deus, escreveu vários livros. Nós temos aí alguns dele, né? E esse livro aqui é o poder latente da alma. O Watchman Nee, ele tinha uma ênfase muito grande, que ele falava que é uma coisa que nós temos que tomar cuidado, é de não vivermos uma vida cristã na alma. Tem muito cristão vivendo uma vida cristã na alma e achando que está no espírito. Isso é um problema, porque a obra de Deus ela é feita no espírito. Tem muita gente aí só na alma, sendo guiado pela alma, guiado pelas emoções que estão na alma. Nós precisamos ser irmãos cristãos espirituais. E o Watchman Nee, ele leva muito essa ênfase. Eu quero te encorajar a você poder ler esse livro, que vai estar lá no nosso book café, tá bom? E um outro, que é o livro do nosso pastor Silvio, O Poder do Espírito Santo e a Casa Cheia. Tem um complemento referente a esse livro, porque ninguém consegue viver uma vida espiritual, uma vida cristã verdadeira, sem ser cheio do Espírito. Você entende isso? O apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 6, enchei-vos do Espírito. Todo dia nós precisamos nos encher do Espírito, falar: Espírito Santo, eu preciso ser cheio de Ti, preciso ser cheio da Tua presença, porque nós não podemos viver uma vida cristã verdadeira sem ser cheio do Espírito. Amém? Hoje eu quero te encorajar, esses 2 livros vão estar lá, e se você quiser, você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Achou aí Provérbios capítulo 18? Nós vamos ler 2 versículos aqui em Provérbios capítulo 18, e eu tenho certeza, meu irmão, que Deus vai falar muito conosco nessa manhã, que Ele já tem falado muito comigo nessa palavra. Eu tenho certeza que não vamos sair da mesma forma que chegamos, amém? Provérbios capítulo 18, a partir do verso 20, diz assim: as palavras sábias saciam como uma boa refeição. Quantos gostam de comer uma boa refeição aí? Eita, nós. Ontem a gente esteve no churrasquinho ali. Eita, uma picanhazinha, uma maminha, um coração de galinha. Eita, glória. As palavras sábias, se fosse a Bíblia na versão do Gabriel, ia ser: as palavras sábias são como uma picanha ao ponto. Que está aqui uma boa refeição, né, Gabriel? Continuando. As palavras certas dão satisfação. Verso 21. A língua tem poder. Diga assim comigo: a língua tem poder. Continuando. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar acabará com as consequências. Baixa sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós amamos a Tua presença, amamos a Tua palavra. Obrigado por estarmos aqui nessa manhã, ainda que frio lá fora, mas em nosso coração estamos aquecidos com a Tua presença, com a Tua vida. E o que nós precisamos, Senhor, neste lugar é ouvir Tua voz, ouvirmos as Tuas palavras. Livra-nos, Senhor, de toda a especulação humana e natural, porque são as Tuas palavras que nos lavam, nos alimentam, nos incendeiam e nos transformam. E nós queremos viver baseados na Tua palavra, Jesus. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer um amém bem caloroso? Amém. Aleluia, é isso. Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens falando a respeito de poder. Poder. Fala para a pessoa que está falando: você tem poder. Você tem poder. E tem muitas áreas na nossa vida que tem poder, que o Senhor nos deu, e nós precisamos saber desses poderes, né? E o primeiro poder que eu quero falar hoje é sobre o poder das palavras. Nós lemos aqui em Provérbios capítulo 18, eu quero ler de novo o versículo 21, onde Salomão ele diz: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: da sua língua tem saído vida ou morte?
Eita Deus! E eu quero que a gente, baseado na palavra de Deus, possamos ver algumas verdades a respeito disso. Porque muitas vezes nós vivemos deixando a vida nos levar, e vai, e muitas vezes se esquece que tudo aquilo que nós falamos tem poder para gerar vida ou gerar morte, para construir ou destruir. E eu te pergunto, aquilo que tem saído da sua boca tem sido para construir ou para destruir? Eu quero que nós vejamos, eu quero que você prepare bem a sua Bíblia aí, que nós vamos ver várias passagens bíblicas que falam a respeito dessa verdade. E nós vamos falar algumas verdades sobre o poder que as palavras têm na nossa vida, na vida das pessoas que estão à nossa volta. Porque não sei você, eu quero ser daqueles que as palavras que saem dos meus lábios vão ser palavras de vida. Você quer ser assim também? Aleluia. Provérbios capítulo 12, volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Provérbios capítulo 12. Olha só o que diz o verso 18. Diz assim: os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Deixa eu te dizer uma coisa. A primeira verdade que nós vemos no poder das palavras é que as palavras têm o poder de construir ou destruir. Aqui Salomão está dizendo que os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. Pergunta para quem está do seu lado, pergunta para ele: você é uma pessoa sábia, meu irmão? Tem que ser sábio. Oh Jesus. Vai um pouquinho para frente aí, Provérbios capítulo 16. Olha só o que diz o verso 24. Provérbios 16, 24. Diz assim: palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Tem sabor de mel? Oh Jesus. Sabe o que significa, irmão? Que a palavra que às vezes sai dos seus lábios pode não ser apenas doce como mel, mas pode ser saúde para o corpo. Já viu aquela pessoa que fala assim? Eu tenho um amigo meu que era assim: rapaz, eu acho que segunda-feira eu vou ficar doente. Eu falei, que horror, irmão. Vou ficar doente? Não, tem que sair palavras de vida. Se estiver aí, começou, deu uma espirradinha em nome de Jesus, sai da minha vida e toma uma aspirina também, aleluia. Que também não tem nada de errado você tomar como prevenção. Mas isso mostra, irmão, o poder que as palavras que saem dos nossos lábios têm. Agora, a palavra ela tem o poder de gerar vida ou morte nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no casamento, na igreja, na célula. Agora, já viu aquelas pessoas que fala primeiro e pensa depois? Você conhece gente assim? Geralmente essas pessoas acabam falando muita coisa que não queria, sim ou não? E elas têm algumas desculpas para isso. Umas delas falam assim: esse é meu jeito. Outras falam assim: eu nasci assim. É o síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Outras falam assim: eu já tentei mudar, mas eu não consigo. Outras falam: quem quiser que goste de mim do jeito que eu sou. Tem gente que fala assim. Então, só que a Bíblia diz que aí não é a forma como nós nascemos, é como a palavra de Deus quer que sejamos. Fruto do Espírito, irmão, sabe o que tem lá? Domínio próprio. O pastor Silvio, ele fala uma coisa: se você não sabe controlar sua boca, ande com uma garrafa d'água. Você vê que a hora que você quer falar, enfia a garrafa e fica tomando água, irmão. Mas não fale aquilo, porque palavras lançadas são sementes. E nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de semente que nós lançamos. Quantos estão entendendo? Por isso, fala para a pessoa que está do seu lado assim, fala para ela assim: o que sai da sua boca. Mas fala para ela com convicção, porque também está saindo da sua boca. O que sai da sua boca constrói ou destrói. E quando a gente tem esse entendimento, que é um entendimento bíblico, irmão, a gente pensa duas vezes
antes de falar. Segunda verdade que nós entendemos a respeito do poder da palavra, eu quero que você vá lá para Gênesis capítulo 1. É porque Deus, Ele criou tudo através da palavra. Olha o poder da palavra, irmão. Gênesis capítulo 1, olha só o que diz do verso 1 até o 3, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Versículo 3. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Interessante que Deus não estendeu a mão. Deus não escreveu. Deus disse: haja e houve. Porque desde o princípio há um poder no dizer. Aquilo que você diz gera vida. Aquilo que Deus disse gerou vida. Nós fomos criados por causa da palavra de Deus. Aquilo que nós falamos pode gerar vida ou pode gerar morte. Vai lá agora para Hebreus, no capítulo 11. Hebreus capítulo 11. O autor de Hebreus, ele fala justamente sobre essa verdade ali no verso 3. Ele diz assim: pela fé entendemos que todo o universo foi formado pelo quê? Está me acompanhando aí? Está escrito aqui? Está aqui, ó. Pela palavra. Foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Olha o poder que uma palavra tem. Deus criou a partir do nada tudo aquilo que vemos e não vemos através da sua palavra. Fala para a pessoa que está do seu lado: as palavras têm poder. Aí não pense não, a palavra tem poder só quando eu me sinto cheio do Espírito e aí eu falo. Não, meu irmão, até quando você está nervoso, na carne, a sua palavra também tem poder. Só que aí vai ser para destruir. Eita Jesus. Sabe, a minha oração é que nós possamos ser uma igreja de pessoas que as suas palavras sejam apenas para construir. No casamento, na vida da família, nos trabalhos e uns aos outros, as palavras que saírem dos nossos lábios sejam para edificação em nome de Jesus. Amém? Sabe que uma semente, geralmente ela parece pequena e muito insignificante, mas quando ela é lançada, ela pode se tornar uma grande árvore. Assim é a palavra que nós lançamos. Pode parecer pequena coisa, mas vai fazer muita diferença lá na frente. Olha o poder que as palavras têm. Terceira verdade que nós vemos a respeito do poder das palavras é que o próprio Senhor Jesus usou de palavras para libertar, curar e transformar pessoas. Abra a sua Bíblia ali em Mateus, no capítulo 8. Mateus capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 5. Acompanhe aí na sua Bíblia. Essa é uma terceira verdade, porque Jesus também, através da sua palavra, liberou cura, libertação e transformação de pessoas. Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, diz assim: quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão e eles vão, ou venham e eles venham. E se digo aos meus escravos: façam isso, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Sabe qual fé era essa, meu irmão? Que esse homem tinha? Era o poder de uma palavra liberada. Ele disse: Jesus, eu nem sou digno de o Senhor entrar na minha casa, mas se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo ficará curado.
E essa é uma das poucas fés que nós vemos na palavra de Deus que deixou Jesus admirado. Ele diz: nem Israel viu tanta fé, porque esse homem entendeu o poder de uma palavra. Quantos estão entendendo? Ah, meu irmão, quando nós temos entendimento do poder que as palavras têm, a gente pensa 2 vezes antes de falar. E não só pensa 2 vezes antes de falar, mas também fala a hora que é preciso falar. Eu preciso liberar uma palavra para essa pessoa de vida, porque as palavras que nós liberamos geram vida. Oh, aleluia. Vai lá agora para João no capítulo 11. João capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 17. João capítulo 11, verso 17 diz assim: quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois da morte. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, vem e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem que curou um cego não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estavam aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolvido num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Sabe, é um momento poderoso aqui no ministério de Jesus, onde Jesus, diante de um túmulo, declarou, falou, disse, e em alta voz, na versão diz, gritou: Lázaro, sai para fora. Jesus, ele não ficou em pé ali esperando, ele falou, e a palavra de Jesus gerou vida. Um tempo atrás eu vi uma mensagem de um pastor, a qual ele fez uma exposição referente a esse texto, que ele disse assim: o poder de Jesus é tão grande e infinito, que ele precisou dizer apenas: Lázaro, sai para fora. Porque se ele dissesse: morto, sai para fora, todos os mortos que tivessem a volta poderiam sair também. Mas a palavra de Jesus foi direcionada para Lázaro,
E quando ele disse, vida foi gerada. Sabe, as palavras têm tanto poder, que mesmo em situações de morte, mesmo em situações assim como foi com Marta e Maria, morreu, não tem mais jeito, já faz 4 dias, palavras de vida geram vida. Não, mas não tem mais jeito, eu declaro vida. Quantos estão entendendo? As palavras têm poder. Fala para quem está do seu lado com fé, palavra tem poder, meu irmão. Oh, aleluia. A Bíblia não diz as palavras evangélicas têm poder, as palavras gospel. É a palavra, irmão. A palavra que sai dos nossos lábios tem poder. Aleluia. Amém. Aleluia. Quarta verdade que entendemos o poder das palavras é que as palavras também revelam o que está no nosso coração. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 33, que diz assim: uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como podem homens maus como vocês dizer que é bom e correto? Pois a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, presta atenção nisso, vocês prestarão contas de toda o quê? Palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Meu irmão, você está entendendo o poder que a palavra tem? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos: se você com teu coração você crê e com tua boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, você é salvo. Com tua boca confessar. Olha o poder que uma palavra tem. Ontem nós estávamos lá no batismo, e nós sempre temos o costume no batismo de perguntarmos para a pessoa antes de se batizar: meu irmão, você crê que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador? E a pessoa fala, sim. E aí a gente fala, mediante a sua pública confissão de fé. É uma confissão, é o falar de forma pública, porque há o poder nas palavras. E o Senhor Jesus aqui deu uma palavra que Ele diz: a boca fala do que o coração está cheio. Isso é forte, irmão, porque deixa eu te falar uma coisa: falar dentro do prédio da igreja ou dentro da célula, isso é uma coisa. Você está dentro de um ambiente, você tem lá você faz o quebra-gelo, aí você fala as coisas do quebra-gelo, aí tem o louvor, você canta as músicas, na hora da palavra você compartilha a palavra. A questão é, na hora que você está na sua casa, o que sai dos seus lábios? Palavras de vida, palavras que só joga para baixo, palavras que ferem, palavras que desconstroem relacionamentos. E o Senhor Jesus, Ele fala aqui: por suas palavras, Ele diz: vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falar. Eita Jesus, quando a gente entende o poder da palavra, meu irmão, como eu disse, a gente pensa 2 vezes antes de falar. Eita Jesus. E aí a gente fala disso, a pessoa fica até quieta, né? Porque aí não fala nada. O fato é, meu irmão, quando você estiver lá no momento difícil, você vai respirar fundo e falar: Senhor, que as palavras dos meus lábios possam honrar o Senhor, que venham ser palavras de vida, que eu não venha ser guiado pelas minhas emoções, que eu não venha ser guiado pelas circunstâncias e falar coisas que eu vou me arrepender depois. Porque palavra lançada, ela não volta, irmão. É semente que foi lançada, que muitas vezes quebra relacionamentos, quebra confianças, destrói coisas que já foram construídas durante um bom tempo. Esse é o poder das palavras. Salmo capítulo 19, abra a sua Bíblia ali no Salmo capítulo 19, versículo 14. O salmista, ele tinha um desejo no coração, e ele expressou aqui no Salmo 19. Ele diz assim no verso 14: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração
sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Sabe, nós precisamos todos os dias pela manhã fazer essa oração: Senhor, que hoje todas as palavras que saírem dos meus lábios possam ser agradáveis a Ti. Não estou entendendo? Porque, meu irmão, há poder nas palavras. Quinta e última verdade sobre o poder das palavras, para que a gente possa orar, é que a palavra ela tem poder de mudar destinos. Você crê nisso? Mudar destinos. Eu quero que você abra ali a sua Bíblia em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1. Tiago capítulo 3, a partir do verso 1. Presta muita atenção nesse capítulo, porque Tiago ele dá uma orientação justamente sobre as palavras, sobre a língua. Ele diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Eita. Verso 9. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Forte, né? Verso 10. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se o seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubra a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Eita! Você vê que Tiago, ele é muito incisivo de demonstrar o poder que uma palavra tem. A palavra, ela é como um GPS. Não sei quantos gostam de usar GPS aí. Antes de você ir para algum lugar, você coloca o destino. E depois que você colocou, geralmente se você colocar errado, vai para o lugar errado. Aí quando você vê, só quando você chegou.
assim são as palavras. Se você semeia a palavra errada, o fruto daquilo, quando você chega lá, você vai ver que não era bom. Meu irmão, quando nós entendemos o poder que a palavra tem, nós colocamos os nossos lábios, a nossa boca, a nossa língua aos pés do Senhor Jesus e falamos: Senhor, eu na minha força eu não consigo, mas pelo Teu Espírito, o Teu Espírito, o fruto do Espírito em mim, que é mansidão, domínio próprio, amabilidade, bondade, domínio próprio, controla a minha língua, para que aquilo que sair da minha boca seja apenas aquilo que constrói e edifica. Por isso, meu irmão, a partir de hoje, em Cristo, escolha diariamente palavras que geram cura. Pare conversas destrutivas antes que elas acabem criando raízes. Declare a palavra de Deus sobre áreas mais fracas. E peça ao Espírito Santo pureza de coração para santificar a língua. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu queria que você escolhesse uma pessoa aí do seu lado para você orar com ela. Eu queria te encorajar a você orar junto com ela, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já começou a falar ao seu coração. De muitas palavras que saíram da sua boca, que não edificaram em nada. Muito pelo contrário, destruíram. Mas que a partir de hoje, a nossa boca venha a ser uma fonte de vida. Uma fonte que gera vida. Uma fonte que mesmo onde houver morte, da nossa boca venha sair vida. Que sejamos aqueles que num ambiente de morte chega com palavras de vida. Que no momento de tensão seremos aqueles que traremos uma palavra branda, uma palavra de conforto, uma palavra que apazigua. Bem-aventurados pacificadores, aqueles que trazem a paz. Nós seremos aqueles com palavras de vida, palavras de paz. Eu queria, enquanto o pessoal estivesse tocando.